Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler do 13 em diante. Vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca, isso nunca pode te acontecer. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Meus irmãos, nós estamos falando hoje exatamente sobre o reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em Mateus aqui, a gente tem uma distinção entre igreja e reino. E é preciso a gente estudar bastante essa parte aqui para que a gente não seja enganado por nós mesmos, pela nossa própria forma de ver, de analisar e de pensar. Então, há nesse texto aqui uma espécie de programa, é como se fosse uma orientação prática do que é a igreja, no que tange ao seu comportamento, no que tange à sua vivência, no que tange ao seu comportamento frente ao mundo. Aqui existe uma orientação de Deus, de Jesus, com relação ao comportamento e à vivência da igreja no mundo. Então, reino de Deus, igreja. Em primeiro lugar, aqui ele fala sobre a composição da igreja. Do que a igreja do que é feita essa composição. Em primeiro lugar, no versículo 18, cadê o microfone do Sidney? Sidney, me ajuda aí. Versículo 18 do texto em que eu li. Então, a composição da igreja, em primeiro lugar, é uma composição divina. Versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Ele estava dizendo: Pedro, você é pedra, porque a palavra Pedro, Cefas, Simão, significa pequena pedra, fragmento de pedra. Ele falou: você é uma pedra, um fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, estava se referindo a ele, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é uma edificação de Deus no mundo. A igreja ela é confeccionada por Deus artesanalmente. Então a Bíblia diz que Deus vai artesanalmente fabricando, construindo a igreja dele no mundo. Então quem começou a igreja foi Jesus Cristo. A igreja não é uma religião que surgiu. A igreja não é uma ideia de papas, de pastores, de rabinos, de mestres. Não, a igreja, ela começou em Jesus Cristo. Deus mesmo age na construção e na edificação da igreja. A igreja
é um crochetear de Deus. A igreja é um tricotar de Deus. Deus vai tricotando, crocheteando, construindo artesanalmente a igreja dele no mundo. Então, Deus age nesta construção. Em primeiro lugar, a igreja é uma composição divina. É a ideia de Deus, irmãos, de Deus e de ninguém mais. Por isso que a igreja, como sendo ideia de Deus, ela jamais se dobra à moda de doutrina, à moda teológica, ela se dobra a tais lideranças que até designam algumas coisas e diz que é a igreja, mas a igreja de Jesus Cristo é construção divina, a igreja de Jesus Cristo, ela começou com ele. Em segundo lugar, a igreja também é uma composição humana. Quer ver o versículo 23? Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. Apesar da igreja ela ter o seu fundamento em Deus, em Jesus, se de um lado ela é uma composição divina, por outro lado, ela é uma edificação composta por homens. E composta por homens que erram, que pecam, que dizem tolices, que empresta a boca às vezes para o diabo. A igreja é composta dessa gente. E Jesus repreende a Pedro para que aquela atitude, na verdade, aquela atitude dele era uma negação daquilo que Jesus viera fazer ao mundo. Por isso que Jesus repreende a Pedro. Entende? Então, na verdade, quando ele faz ali a enquete, a pergunta, ele diz: quem dizem? Aí eles falam, um diz que tu é Elias, ou tu és profeta, é esse, é aquilo. E vocês? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: aí Deus está, Pedro. Aí quem revelou foi Deus. Daí a pouco a conversa continua e ele diz assim: olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores e vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Aí Pedro diz: não, jamais, Senhor. Opa, Pedro, aí Deus não está. Aí já Deus não está, Pedro. Então, a igreja, ela é uma composição divina, mas também ela é composta de pessoas humanas, pessoas que falham. Se você fosse da época de Pedro, como é que você trataria Pedro daqui para frente? Você ia dizer assim: esse cara é endemoniado. Esse não serve para andar com a gente. Emprestando a boca para o diabo. Não serve para cantar no meu grupo. Não serve para ser meu líder. Não serve para ser... Não, irmão, por favor, deixa... Não, Pedro, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes, a gente esquece que a igreja é uma ideia divina, composta é uma composição divina, mas composta por homens, e a gente esquece de que essas pessoas pecam, erram, mas compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é possível que a gente, de alguma forma, faça esse julgamento quando a pessoa erra. Porque eu também tenho os meus deslizes, e você também tem, não é verdade? Nós não temos os nossos deslizes, e na hora que a gente desliza, a gente não clama pela misericórdia de Deus. E Deus não vem e não diz: não, você é a igreja. Só foi um deslize, mas vem cá, eu vou te dar o perdão, eu vou te dar a graça, eu vou te abraçar. Então a igreja é uma instituição divina composta por pessoas que erram, que pecam, que negam. Pedro negou mais na frente. Eu fico imaginando Pedro nos dias de hoje. O ministério não queria mais ele, não. Ia dizer: rapaz, olha, foi bom até agora, mas você negou o mestre, camarada. Não dá para a gente confiar mais numa igreja para você dirigir, não. Sinceramente, não dá mais. É assim que você faz com seu irmão? Quando ele desliza? É assim que você faz com seu irmão quando ele fala alguma bobeira? Porque às vezes a pessoa fala uma besteira e ali vai um julgamento de alguém e diz assim: não, essa pessoa não é crente, não. Não quero conversa. Mas a gente não vê os discípulos fazendo isso com Pedro. E aliás, mais para frente, todo mundo dá sua escapadinha, né? O João, que era o apóstolo do amor, que quando Jesus falava, ele encostava a cabeça no peito, estava querendo que Jesus mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos. Jesus falou: vão na frente, que a gente vai para Jerusalém, passem lá na aldeia e lá peçam pousada, vamos preparar a pousada. Eles foram.
pessoal da aldeia era samaritano, percebendo que eles iam para Jerusalém, falou, não vamos dar pousada para vocês aqui não. Aí eles voltam muito indignados. Jesus, nós fomos lá, pedimos pousada para o senhor, para a gente ficar lá. Como eles perceberam que a gente estava indo para Jerusalém, não deram. O senhor quer que a gente faça como Elias? Peça para Deus mandar fogo do céu e mate eles, todo mundo. E aí Jesus disse, rapaz, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir os seres humanos, ele veio para salvar, ele veio para abraçar. Irmãos, é dessa gente que a igreja é composta, de gente que erra mesmo, irmão. Ou você vai dizer que você está, assim, sabe, lá em cima com Deus. Não, todos falhamos. A igreja é uma composição divina, mas ela é composta por homens que falham como Pedro. E é por isso que quando Jesus encontra ele lá no mar de Tiberíades, ele diz, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. Aí ele pergunta a segunda vez, tu me amas, Pedro? Aí ele diz, eu te amo, Senhor. Aí ele pergunta a terceira vez. Aí quando ele pergunta a terceira vez, irmão Wallace, a Bíblia diz, e Pedro se entristeceu-se porque Jesus perguntou a terceira vez. É engraçado, Jesus não se entristece que ele nega ele 3 vezes, mas Pedro se entristece porque Jesus pergunta se ele ama 3 vezes. E aí diz, eu quero que você apacente as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. E eu quero que você apacente gente que erra igual você, gente que peca como você, gente que trai como você, gente que nega como você, gente que é imperfeito como você. Eu quero que você apacente estas pessoas. Aleluia. Amém? Segunda coisa, qual é a base da igreja? A base da igreja também está no versículo 18. Leia aí para mim, Sidney, por favor, versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Tem muita gente que diz que a igreja é edificada em cima de Pedro, né? Coitado do Pedro. É igual a gente. Vacilão igual a gente. E aí, mas a palavra, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você for lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, você vai ver de que pedra Jesus está falando. Você vai ver que ele não está falando de Pedro, está falando dele mesmo. Efésios capítulo 2, versículo 20. É a base da igreja. Pode falar. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Quem é a pedra? O próprio Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos, mas a base, o sustentáculo, onde ela está em cima, é Jesus Cristo. A base da igreja é Jesus Cristo. E é por isso que a igreja jamais ela recua. Por quê? A religião pode recuar, a moda teológica pode recuar, mas a igreja de Jesus Cristo está em cima da base que é a pedra que os edificadores rejeitaram. A base desta igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. A base da igreja é Jesus Cristo e a palavra que sai da sua boca. A palavra que sai da boca de Deus é a base. É por isso que se eu edificar a minha vida em cima da minha família, em cima da minha capacidade intelectual, em cima do meu saber, em cima da minha perspicácia, em cima, seja lá do que for, da filosofia, em cima da sociologia, isso vai cair, é casa de areia. Mas se eu edificar a minha vida, a minha família, a minha estrutura pessoal, familiar, eclesiástica, em cima da base que é Jesus Cristo, ela jamais cairá, em nome de Jesus. E é por isso que, lá em Mateus capítulo 7, ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como se você estivesse construindo a sua casa sobre e quem é a rocha? Jesus Cristo. Qual é a base da igreja? Qual é a base da igreja? Muito bem. A igreja é composta de quê? É uma composição divina e humana. Ela é uma ideia divina composta por pessoas humanas. A base da igreja é Cristo. E o lugar da igreja, onde é? Versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos,
quem é as pessoas que dizem que o Filho do Homem é? Olha só, Jesus estava indo aqui, lá para a região de Cesareia de Filipe. Aqui é onde Jesus faz a primeira afirmação sobre a igreja dele. É aqui onde ele faz a sua primeira afirmação. Justamente em um lugar muito impróprio. Porque essa região aqui era onde nenhum de nós planejaríamos começar uma igreja. A região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um lugar pagão. Era um lugar... Aliás, essa cidade foi construída por Herodes Filipe, por isso que chama Cesareia de Filipe, e ela era dedicada a César. Então existia um paganismo terrível naquilo dali. Lá em Juízes, capítulo 1, a tribo de Dan, ela não consegue expulsar desta região que era Cesareia de Filipe, aquele povo pagão. Por isso eles conviveram com eles ali. Isso foi um transtorno muito grande para Israel. E na história de Israel não se há relatos de que esta região tenha abandonado o paganismo. Então era ali, no meio do paganismo, no meio de uma cidade pagã, dedicada a uma autoridade fútil, né? E aí, nos dias de Jesus, era uma região que existia muitos conflitos, era muito conflituosa. E por que era conflituosa? Porque era justamente uma região, uma cidade que estava dentro dos termos de Israel, sendo dedicada a César. Isso era um paganismo total. E Jesus fala realmente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, a primeira vez, justamente num lugar como esse. Então, Jesus resolve começar a igreja lá. A intenção de Deus, de Jesus, é que a igreja esteja justamente aí, onde ninguém mais quer estar. Sabia? Aliás, hoje, quando se quer montar, quando criar uma igreja, né, inventar uma igreja, tem uns que criam igreja, outros inventam, outros fundam, outros afundam a igreja, tem tudo, né? E aí, se escolhe o quê? Se escolhe um lugar estratégico. O que eu vou escolher? Eu não vou escolher colocar uma igreja dentro da beira do córrego, perto da biqueira. Vou nada. Eu quero ir para uma avenida. Eu quero alugar um galpão enorme. Entende? Vou botar umas luzes piscando, alguma coisa assim. Ainda vou convidar aqueles irmãos mais chegados meus para que sejam meus obreiros. Não é? E a gente fica ali. E as igrejas de hoje, elas são assim. Mas na época de Jesus Cristo, Jesus coloca a igreja justamente no lugar onde ninguém queria ir. Ele coloca a igreja no lugar mais cruento, mais difícil, mais complicado. E é por isso que o profeta Joel, ele diz, aquele povo que habitava nas densas trevas, na região ali da Galileia, viu a luz raiar. E a luz raiou nas trevas, e iluminou as pessoas, iluminou os corações. E é justamente onde a igreja tem que estar. É onde ninguém quer ir, irmãos, porque na avenida todo mundo quer estar, no ar-condicionado todo mundo quer estar, mas a igreja, onde é o lugar da igreja? O lugar da igreja é no lugar mais inconveniente possível. É ali onde a igreja precisa ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em João capítulo 17, versículo 5, deixa eu ver se eu acho aqui, antes do Sidney, se ele achar primeiro, pode ler. Ah, ele está no celular. João 17, 5. Está no celular, né, camarada? É. Pode ir. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Versículo 18 agora. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus pega a igreja e joga ela no mundo. Não é isso que ele fala? Eu vos envio como ovelha no meio de quê? De lobos. Jesus não segura, ele solta. A religião segura, fica cercando, você não pode ter companhia tal, você não pode ir lugar tal, cerca, segura aqui. Jesus solta. Vai no meio de lobos, porque o que está dentro de você é muito mais forte do que o que está lá fora. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que o lugar onde a igreja está, e é um lugar mais inconveniente possível aqui.
Tá? O versículo 18 diz que o lugar que a igreja está é um dos lugares mais perigosos do mundo. Jesus coloca a igreja aqui não só no mundo, mas ele coloca ela nas portas do inferno. Você entendeu até aqui? Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que a igreja está fazendo frente com essas portas do inferno. Jesus não coloca ela aqui dentro de uma catedral. Jesus não coloca ela dentro do templo de Jerusalém. Ao contrário, a igreja deve ser a comunidade agressiva, sem medo, sem temores, que não está sempre na defensiva, mas está vivendo sempre na ofensiva, lutando contra as portas do inferno, e a igreja do Senhor vai prevalecer, porque desde que Jesus mostrou esses sinais e disse que a igreja prevaleceria lá na Cesareia de Filipe, de lá para cá, a igreja nunca perdeu a batalha, e Deus continua dando vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não coloca só no mundo, como ele fala em João 17, mas ele coloca diante das portas do inferno. E que portas são essas? Alguns dizem que as portas do inferno serão apenas aquelas coisas espirituais, aonde a gente fica orando e Deus vai quebrando as portas. Mas não só isso. Jesus fala das portas do inferno, que são muitas. E o inferno tem muitas portas. Porta para tudo que é lado. Pode ser a porta da fome, pode ser a porta da opressão, a porta das drogas, a porta do vício, a porta da desumanização, a porta da perversão, a porta da feitiçaria, a porta da idolatria, a porta das injustiças, a porta da avareza. Contra estas portas, a igreja tem que lutar contra essas portas. As portas do inferno estão aí, mas a igreja está de pé porque está edificada sobre a palavra de Deus e sobre a rocha que ele é, esta rocha que nós estamos erguidos. A intenção de Jesus é que sejamos essa comunidade corajosa, que está exposta e está lutando contra estas portas. Este é o lugar da igreja no mundo, lutando. Se perguntarem para você qual é o lugar da igreja no mundo, você diga, lutando contra as portas do inferno. Sempre estamos lutando. Eu lembro, quando eu era criança, nos rigores da Assembleia de Deus, nós lutávamos contra as portas do inferno. Na minha juventude, agora em meia idade, quando chegar a velhice, se Deus permitir que eu chegue lá, nós continuaremos lutando contra as portas do inferno que vem disfarçada de tudo que é coisa, mas a igreja do Senhor não é enganada, porque ela está edificada sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quarta coisa, qual é a missão da igreja? A missão da igreja ela é dupla. Veja o versículo 19, Sidney. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus estava falando aqui com Pedro é sobre reconciliação. É sobre ajuntamento. A missão da igreja é ajuntar, é reconciliar, é pegar gente quebrado e trazer para cá. É pegar gente que não era, e Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E essa é a missão da igreja, não podemos fugir disso. O mistério da igreja, Pedro, você vai ter a chave, o que você ligar será ligado, isso é reconciliação. A igreja está aqui para acabar com tudo que é divisão, com tudo que é separação, com tudo que é apartheid. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos o ministério da reconciliação, meus irmãos. E eu tenho falado isso exaustivamente aqui, promover abraço entre os homens e Deus. Nós somos as pessoas que podem dar a boa notícia para a pessoa e promover o abraço daquela pessoa com Deus. Ministério da reconciliação, esse é a missão da igreja. É promover o abraço da pessoa com Deus e também o abraço da pessoa com o seu próximo. Porque não tem ninguém aqui que possa passar de largo e possa passar livre no escrutínio de Deus. Todos nós somos achados em falta diante de Deus.
Todos nós somos administradores infiéis diante de Deus. Todos nós somos. Pegue lá Lucas capítulo 16, que você vai ver a parábola do mordomo infiel. Todos nós somos achados em falta, somos infiéis, nós somos achados em falhas, em falta, como administrando nossa família, às vezes administrando a igreja, administrando os nossos negócios, sempre falhamos em todos eles. E a missão da igreja é promover essa reconciliação, esse abraço fraternal, esse abraço, esse aconchego, esse cafuné entre Deus e os homens. Uma segunda coisa é a igreja, ao mesmo tempo que ela é reconciliação, ela também é ruptura. Ao mesmo tempo que ela reconcilia, ela separa. Quer ver? Versículo 19, leia de novo. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que eu ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Do mesmo jeito que ela liga, ela desliga. Não é? Só que aí a gente vai entender o seguinte, que desligar é eu dizer, irmão, você não pode ir para o céu, está desligado. E a igreja não tem essa capacidade. O que ela desliga aqui, irmãos? Ela quebra correntes. Ela vai tomando postura que vai romper com padrões que não são de Deus. Ela vai quebrando, sabe aquela divisão, aquela separação, aquele grupinho, ela vai desligando, ela vai quebrando, ela vai abrindo. Por quê? Porque ela vai profetizando a palavra, ela vai estabelecendo o que é luz, ela vai estabelecendo o que é trevas, e ela vai desligando, ao mesmo tempo que ela liga o homem com Deus, e liga o homem com o próximo, ela também vai quebrando as correntes do mal, ela vai despedaçando as portas do inferno, e tudo aquilo que é treva, que é errado, ela tem uma posição. A igreja não fica em cima do muro. Ao mesmo tempo que ela liga, ela desliga. Pedro, o que tu ligares, será ligado. O que tu desligares, será desligado. Não adianta eu querer ligar aquilo que a palavra de Deus desliga. E não adianta eu querer ficar desligando aquilo que a palavra de Deus liga. Que ela une, não adianta eu lutar contra. O que ela separa, não adianta eu lutar para que se una. Então, qual é a missão da igreja? É reconciliação e, ao mesmo tempo, ruptura. E Jesus disse, Lucas também, ele disse, olha, estão pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer foi guerra. Eu vim trazer foi inimizade entre pai e filho, entre nora e sogra. Ó, esse negócio de nora e sogra já vem de longe. Ó. É uma profecia que se cumpre muito tempo. Nem toda nora se dá com a sogra, não é complicado, né? Pois é, isso é bíblico. Estou brincando com os irmãos, mas é bíblico. E ele disse, olha, por quê? Porque a igreja ela tem uma posição. E a posição da igreja, ela causa ruptura. E aí Jesus disse no mesmo texto, aí aquele que deixar pai, mãe, amigos, parentes, colegas, fazendas, bens, em favor de mim, ele ganhará 100 vezes aqui e por fim a vida eterna. Então ela causa esse tipo de ruptura quando precisa tomar uma decisão, mas também tem o ministério da reconciliação. Ela liga e desliga. Quinto lugar, qual é o caminho da igreja? Versículo 21. Sidney, leia. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Qual é o caminho da igreja? A partir daí, vocês podem ver que o texto que ele leu aqui, Jesus começa a falar da sua morte, fala da cruz, fala da ressurreição. Jesus repreende a Pedro, porque ele se deixa levar pelo diabo, fez com que Pedro, naquele momento, perdesse a referência do reino e começasse a analisar a fala de Jesus apenas por questões humanas, e é por isso que ele é repreendido ali. Mas o versículo 24 fala o caminho da igreja. Então, pode falar. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o caminho da igreja? É o caminho de Jesus. Nós andamos nos passos dele, meus irmãos.
O caminho da igreja é o caminho de Jesus. Jesus disse, esse é o meu caminho. O meu caminho é, eu estou saindo daqui, vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Qual é o caminho de Jesus? É o caminho do sofrimento, do padecer, do ser perseguido, de ser maltratado e morrer. E aí quando Pedro percebe isso, ele diz, não, Senhor, ele falou, não, coisa nenhuma. Porque você está analisando como se fosse uma questão humana, humanitária. Jesus disse, aí Pedro fala, Jesus, não é por aí sim, Pedro. O diabo é que não quer que seja por esse caminho. Daí Satanás deixa aí um monte de mente aí, totalmente conturbada. Mas aí a palavra de Deus diz que o caminho da igreja é o caminho de Jesus Cristo. Você precisa se acostumar com isso. É como se Deus dissesse assim, sai Satanás, deixa a mente de Pedro livre para pensar como o reino. Sabe? Deixa a mente de Pedro livre para que ele não analise apenas por questões humanas, mas que ele possa ver por questões do reino. Qual é o caminho de Jesus? Sofreu, padeceu e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou glorificado. Qual é o caminho da igreja? O caminho da igreja é padecimento, é sofrimento, mas receberá galardão em Cristo Jesus, quando for recebida no céu. E aí Jesus diz, olha, se qualquer um de vocês quiser andar comigo, quiser me seguir, saiba que o caminho é esse. O caminho do sofrimento, do padecimento, esse é o meu caminho. É um caminho de luta, o caminho da igreja é caminho de luta. As portas do inferno estão aí, em todo que é lugar. E Paulo escreve a Timóteo e diz que todo aquele que quer viver com Jesus, de modo justo e piedoso, haverão de ser perseguidos. Basta que você seja do evangelho, irmão, para você ser perseguido. Basta que você diga, eu sou crente. A partir dali começou a perseguição. Entende? Experimenta, você que não é... Quem aqui passou esse problema na família, chegou em casa e disse, eu aceitei Jesus. Meu Deus do céu. Não foi assim na sua casa? Foi assim, irmã Lia, irmã Nilda? Não é assim? A partir de hoje você não é mais meu amigo. Aí a crentinha, olha lá o crentinho, olha lá o certinho, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai lá fazer isso, vai lá não sei o quê. Por quê? Porque o caminho da igreja é perseguido, irmãos. Jesus foi perseguido até o último minuto da sua vida, Satanás de todas as formas tentando. Então não pense você, que é um discípulo de Jesus, que você vai ficar na vida alegre e não vai padecer perseguição. Se você for do evangelho, você haverá de ser perseguido. Pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pela sua opinião, pela sua decisão nas coisas, você sempre será perseguido. Não quer ser perseguido? Basta seguir o fluxo. Basta andar conforme o sistema. Aí você vai andar de braços dados com eles. Mas se tiver na palavra de Deus, conforme Jesus nos orienta, nós seremos perseguidos. O caminho da igreja não é procurando luta. Não estou dizendo que você saia procurando briga por aí. Porque tem gente que quer ser a palmatória do mundo também, né? Quer ser a palmatória, quer consertar todo mundo. Quer ser a palmatória do mundo. Não pode. Não vá procurando briga. Mas também não deve fugir dela. Se ela se apresentar e vier como se fosse as portas do inferno, não negue o seu compromisso com a verdade de Deus. Não negue o seu compromisso com a palavra do Senhor Jesus Cristo. O caminho da igreja é o caminho do padecimento, é o caminho da perseguição. Mas saiba de uma coisa, existe galardão para aquele que perseverar fiel até o fim. Existe galardão, existe láureas, existe troféus, existe pedra branca. Existe uma pedrinha branca que você receberá com um novo nome. E aí a palavra, o Apocalipse diz que ninguém vai saber esse nome, senão você que recebe. Seu nome será mudado, seu corpo será mudado, sua mente será transformada, o pecado será banido, você será recompensado pelas perseguições. A cada lágrima que você derramou aqui, a cada noite que você chorou pela perseguição por causa do Evangelho, você será recompensado, porque a Bíblia diz que Deus não é injusto, para não poder te gratificar, te abençoar pelo seu padecimento, por aquele que leva a mensagem do Evangelho.
E o livro dos Salmos diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Lá no Ceará a gente carrega nas costas. Você voltará com alegria. Mas lembre-se que ele está dizendo, você vai andando e chorando. Não tem romantismo muito nessa coisa, irmão. Não existe romantismo em sair andando e chorando. Né? O convite para o evangelho hoje é diz, venha, pare de sofrer e venha para cá. Parar de sofrer é só se morrer. Pare, né? Deus vai trazer a solução para os teus problemas. Não é assim. Venha e tome uma postura e você entenderá que vale a pena. Jesus disse para Paulo, derruba ele, meio-dia uma luz mais forte do que o sol. Porque no meio-dia já é claro, né? Já é onde está bem em cima da gente. Uma luz que clareou muito mais. E aí ele cai cego e ele ouve uma voz. Saulo, por que você me persegue? Aí ele disse, Senhor, quem é? Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, rapaz, tu está perseguindo a pessoa errada. Você está achando que está perseguindo a irmã Nilda? Você está achando que está perseguindo a Lia? Você está achando que está perseguindo a irmã Maria? Você está perseguindo a Jesus Cristo. Tenha cuidado quando você colocar o seu julgamento diante daquele servo fiel que tem uma postura diante do Evangelho e diante do reino de Deus. Quem persegue aquele que tem compromisso com o Evangelho, persegue o próprio Deus. Irmãos, não fique na mira de Deus. Fique debaixo da misericórdia dele. Seja aquele que promove o abraço, que promove o encontro. O caminho da igreja não é procurando luta, mas também não pode fugir dela. Paulo, você agora vai saber como é bom a gente ser perseguido, Paulo. E aí ele foi. Pense num cara macho, era Paulo. Só que para andar com ele era meio complicado, irmão. O cara pegava um navio, o navio afundava. Se você entrava com ele na cidade, você era apedrejado. Se você entrasse na sinagoga, era estapeado. Se você fizesse uma cura, você era preso. O convite dele para Timóteo, sofre comigo as aflições. É um evangelho, né, de Jesus Cristo. Paulo abraçou realmente o sofrimento. Um pouquinho diferente do de hoje. Mas a palavra de Deus ainda continua a mesma. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o caminho da igreja é o caminho de Jesus. Se Jesus padeceu, muito mais nós. Sexto lugar, qual é o futuro da igreja? Qual é o futuro da igreja? Versículo 27. Leia. Pois o Filho do Homem virá como seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. A retribuição não é aqui, tá? E ela não se dá na história, mas ela se dará depois desta vida. E esta aqui é uma síntese daquilo que Jesus chama de a sua igreja. Você faz parte dessa igreja? De que lado você está? Daquele que é perseguido ou você anda perseguindo? De que lado você está? Daquele que sofre o julgamento ou daquele que julga? De que lado você está? Daquele que é crucificado ou dos que crucificam? A igreja de Jesus Cristo, ela anda e trilha o caminho que ele trilhou. Não importa de que denominação você é, se o que você entende por igreja é exatamente isso aqui que Jesus falou, você vive nessa perspectiva de que um dia existe uma recompensa nos céus por aquilo que a gente fez. O futuro da igreja é a glorificação. Deus nos chamou para a glorificação. E nós somos os sinalizadores, os agentes dele nessa terra, que não concordamos com o sistema e lutamos contra as portas do inferno, sabendo que a igreja de Jesus Cristo está edificada sobre a sua palavra. Jamais recuaremos, jamais se dobraremos ao sistema e jamais deixaremos de falar aquilo que é a palavra de Deus. E Paulo fala para Timóteo que nos últimos dias as pessoas vão sentir o quê? Comichão nos ouvidos.
coceira nos ouvidos. E às vezes as pessoas dizem, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem. É claro, não é? Mas você quer procurar um lugar que você se sinta bem, é melhor ir num parque. Parque é o lugar que você se sente bem. Igreja é lugar de confronto, meu irmão. Igreja é lugar que eu posso não concordar com o Robson. Ele pode ter opinião diferente da minha, mas eu preciso tomar ceia junto com ele. Com o coração livre de qualquer raiz de amargura. Aqui é lugar de confronto, aqui é lugar onde você é chacoalhado, é balançado. Aqui não é para você ficar se sentindo bem. É para você voltar para casa torto, todo enjambrado, com a palavra batendo na sua cabeça, no seu coração. Mas entrar no céu, porque a palavra de Deus diz que se o teu olho te escandalizar, é melhor que você arranque e entre no céu com um olho só, do que tendo os dois ires para o inferno. Se o teu pé direito, se tua mão direita te escandalizar, arranca, joga fora. Porque é melhor entrares na vida com um pé só, com a mão só, do que tendo o corpo completo, seres lançados no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho jamais morre. É assim que diz a palavra de Deus. A igreja é lugar de confronto, meu irmão. O lugar aconchegante é o sofá da minha casa. Aqui é lugar de conversão. Aqui é lugar onde a palavra de Deus vai limpando o meu coração, vai lixando de mim. É como uma lixa, sabe aquela lixa? Qual é a lixa mais grossa? Quem é pintor aí? Aquela lixa grossa. Qual é? Lixa 24. Ela lixa. Porque tem coração que tem que ser a lixa 24. Tem uma mais forte, não, irmão? Tem que ser uma lixa forte, irmão, para lixar, para tirar. Porque às vezes a gente vai se agarrando com coisas que não é de Deus. A gente vai se agarrando com sentimentos que não é de Deus. E a palavra de Deus precisa limpar, irmão. Ela precisa lixar. Ela precisa limar o nosso coração e deixar a gente puro para entrar no céu. Aqui é lugar de confronto. As pessoas hoje buscam um lugar onde eu posso ouvir uma música boa, o som não pode falhar. Se o som falhar aqui, nós vamos reclamar com o Tato depois. O som tem que estar perfeito, os bancos têm que estar perfeitos, o clima tem que estar daquele jeito, senão, vai estar muito frio, o outro já está achando que está calor. Tem que estar tudo perfeito e eu tenho que vir. Aliás, eu só venho no domingo, porque no domingo é mais tranquilo. Aliás, na semana eu chego muito cansado, então eu venho, eu me sento, ouço bons louvores, a irmã que canta não pode desafinar. Então eu tenho que ser um lugar que me agrade. Irmão, se converta, irmão. Se converta. Porque aqui é gente falho. A irmã que sobe aqui, ela pode ter um problema na garganta na hora e desafinar. E qual é o problema? Se ela desafinar. E qual é o problema se eu erro os acordes? Você está pensando que eu ligo se eu estou fazendo o meu feijãozinho com arroz aqui na guitarra? Eu só toco o ABCzinho, irmão. Mas eu faço com prazer e eu sei que Deus recebe o meu ABC. É as notinhas 1, 2 e 3 que eu aprendi. Não tem muita coisa, mas é aqui, é o lugar onde a gente vai sendo lapidado. Deus pega a gente, aquela pedra bruta, não é? Aí vai lá com a lixa 24, né, Chicão? É 24? Aí depois que já dá uma arrumadinha, ele vai diminuindo, né? Até chegar na lixa 100, 200, né? Né? Assim, da massa fina, é qual? A 100? 100, né? Tem gente que ainda está na lixa 24, tem outros que já estão na lixa 100, já deu uma arrumadinha. Mas a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente onde a gente precisa. Amém, meus irmãos? Vou recapitular aqui com vocês. Primeira coisa, composição da igreja. É uma igreja composta, edificada por Deus e composta por pessoas falhas. Segunda coisa, qual é a base da igreja? Não aprenderam nada? Qual é a base da igreja? Jesus. Agora diga Cristo, bem alto. Qual é a base da igreja? Isso. Qual é o lugar da igreja? Qualquer lugar que ninguém queira ir. Pode ser perto das portas do inferno. Ali é o lugar da igreja. Qual é a missão da igreja? Dupla. Ela tanto reconcilia, como ela desliga. Ruptura, não é? Qual é o caminho da igreja? Essa é fácil. O caminho da igreja é o caminho de Jesus.
aquela igreja que está seguindo um caminho que Jesus não seguiu, pula fora. Qual é o futuro da igreja? A glorificação. A recompensa em Cristo Jesus. Vamos orar? Quem é que vai orar? O João. Está com o microfone aí na mão. Limpa o microfone aí, João. E já ora aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem mais algum anúncio para dar? Não, né? Muito bem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, para os irmãos, oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e amado Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que foi ministrada nesta noite. Pai santo e poderoso, continua abençoando, Pai, a tua igreja, Senhor. Deus maravilhoso e santo, guarda-nos, Pai, de todo mal, fortifica-nos, Senhor, na tua palavra, Senhor. Vem nos ensinar cada dia, Pai, através do teu servo, dando força, Senhor, para nós prosseguirmos, meu Deus, e nunca desanimarmos. Ó, Senhor, nos edifica, Pai, com a tua palavra, que nós sejamos fortes, Pai, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Deus poderoso e santo, guarda-nos, Pai, leva-nos em paz para nossos lares, livra-nos, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Levante as mãos aí, todos os crentes falhos, né? Todos falhos, mas lavados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a consolação do doce Espírito Santo, seja com toda a igreja, e quem crê diga amém.